Ele foi o grande responsável pelo sucesso Primavera, primeiro grande sucesso do Tim Maia. Olha só, o disco aqui de 1991, Cassiano, encarte também maravilhoso, o ônibus da trupe, da banda que ele tinha. Esse disco é de 91. Olha só, tem um encarte aqui também muito bacana. Dom Cassi. Aqui, banda dele toda reunida, ao redor do ônibus. Ele aqui num barzinho também, aqui do outro lado. As letras das músicas desse disco, que foi tipo um songbook, gravado e lançado ali em 91, com os grandes sucessos dele, dos 3 discos que ele lançou nos anos 70, com a participação de artistas dos anos 80 e 90 que tinham grande projeção. Marisa Monte, uma delas, Sandra de Sá, cantando Primavera, o Luiz Melodia, o Cláudio Zoli, o Ed Mota. É lindo, esse disco foi o disco que eu descobri, que eu conheci o Dom Cassiano, que é o autor da pérola Primavera, que Tim Maia lançou no primeiro disco dele. Esse aqui é uma coletânea, né, da The Best of Brazil. Super legal, né? Personalidade, Tim Maia. É da Polygram. Tem várias músicas legais. E a que abre o disco é a Primavera do Cassiano. Olha só. Esse disco também é muito legal. Olha aqui. Tim Maia, ficha técnica. Tem Descobridor dos Sete Mares também. Olha só. Que disco aqui. Essa coleção é muito bacana. Né? Tem vários artistas aí da MPB nacionais, né? Muito legais. Mas, como eu estava dizendo para vocês, né? O Cassiano, ele nasceu em Campina Grande, na Paraíba, em 1943 e saiu de lá muito jovenzinho, muito criança ainda, e não jovenzinho, muito criança ainda. O pai dele era pastor da Igreja Assembleia de Deus e ele começou a tocar e aprendeu música com o pai e tocava na igreja e cantava também. Então essa musicalidade toda dele, maravilhosa, por sinal que ele nos deixou aí com 4 discos, né, maravilhosos, começou ali na Igreja Assembleia de Deus. E muito das melodias, né, da soul music e do gospel que ele nos traz muita referência da espiritualidade, e inclusive nas letras das músicas ele usa muitos termos que são termos espirituais, religiosos, né? Mais do que religiosos, são espirituais. E muitas das músicas dele, que aparentemente são músicas de amor, de relacionamento, né? Podem ser interpretadas também como grandes mensagens espirituais, podem ser vistas, e mesmo o amor, né? O relacionamento, homem, mulher, enfim, o relacionamento a dois, que o Cassiano expressa nas músicas dele, tem uma luz maior, tem uma visão maior, que é a visão mais espiritualizada mesmo. Ele é um cara que, mesmo afastado de uma igreja convencional, da religião do pai dele ali, ele, na música, que o gospel e a soul music, especialmente ali do final dos anos 60, né, Stevie Wonder, Marvin Gaye, né, ele já ouvia muito isso e já trazia isso nas referências musicais dele. Ele começou com um grupo instrumental chamado Bossa Trio. Esse Bossa Trio, que lançou apenas 2 discos, ali até metade dos anos 60, mais ou menos, se transformou no grupo Os Diagonais, que era ele, o irmão e um amigo. E as vocalizações que eles fazem são simplesmente espetaculares. Depois,
ele foi chamado, então, através dos discos que ele gravou com os Diagonais, e ele gravou 2 discos, ali no final dos anos 60, começo dos 70, o Tim Maia, que começava a aparecer e ia gravar o seu primeiro disco, gostou muito das gravações, já gostava do trabalho dos Diagonais e chamou o Cassiano para participar do primeiro disco. Chamou os Diagonais, inclusive, para fazer as vocalizações de várias músicas, entre elas Primavera, que está também nessa outra coletânea aqui, olha, que eu tenho em CD, muito legal, que tem também Descobridor dos Sete Mares, é uma maravilha esse tipo de coletânea, né? Essa aqui é da série Millennium, muito legal, tem vários artistas também contemplados na MPB, né, que você pode conseguir aqui no disco, no CD, melhor dizendo, né? Quando o Tim Maia foi gravar o seu primeiro disco, ele chamou o Cassiano e gravou Primavera. O Cassiano participou com violão, participou com vários vocais também, backing vocals, ele e os Diagonais, que era esse grupo vocal dele, que era Cassiano, o irmão e um amigo. E com o sucesso e a projeção da música Primavera no Brasil todo, e com o sucesso do Tim Maia, o Cassiano foi então gravar o seu primeiro disco, e as portas se abriram. E aí ele veio com aquilo tudo que é uma maravilha, com A Lua e Eu, com Coleção, com Salve Essa Flor. Ele tem uma série de músicas, e aí eu recomendo para você começar a conhecer esse disco aqui, né, que eu mostrei para vocês em vinil, e que é um dos poucos que eu tenho em CD também, que na época, como não tinha os streamings, eu comprei para ouvir no rádio do meu carro, e tenho também o disco de vinil. E essa é uma coletânea que serve ali como um songbook, uma inicialização, são regravações. Ele é do ano de 1991, olha o Cassiano aqui, né? Deixa eu ver se tem aqui, olha a banda dele aqui, que dá para ver melhor, a banda e o ônibus que eles levavam ali os instrumentos para os shows, aqui as letras, e tem participação de muita gente boa da MPB dos anos 80 e 90, como eu falei, né? A Marisa Monte, a Sandra de Sá, olha o Dom Cassi aqui, tá maior, essa foto aqui tá melhor para ver, né? Muito legal, esse disco é uma maravilha. Mas aí eu, curioso que sou, quis conhecer os originais, as músicas originais. E aí adquiri esse CD aqui, que tem a curadoria do Ed Mota. O Ed Mota selecionou as músicas dos 3 discos dos anos 70 do Cassiano, que então A Lua e Eu, Coleção, Salve Essa Flor, são músicas que também estão nesse CD e que fizeram parte de um desses 3 discos que ele lançou nos anos 70 e que ele fez muito sucesso, especialmente pelas músicas A Lua e Eu e Coleção terem entrado em trilhas de novelas da Globo. Foi aí que foi o auge dele, né? Ali por 75, 76. Eu também recomendo para vocês um outro disco aqui. Deixa eu ver se eu acho a capa dele para mostrar para vocês. Ela estava aqui. Ah, sim, achei. Eu recomendo também, para fechar aqui o nosso bate-papo de hoje, esse disco aqui maravilhoso do Cláudio Zoli, Na Pista. Desculpa, Zoli Clube. Este disco aqui, Zoli Clube do Cláudio Zoli, tem sucessos que ele regravou ao estilo dele ali também nos anos 2000 para a gravadora Trama. E entre esses sucessos tem músicas do Tim Maia, como Acendo o Farol, mas tem também as do Cassiano, A Lua e Eu e Coleção. Tem músicas do Hildon, a melhor da Black Music, revisitada, tá nesse disco aqui do Cláudio Zoli, que é um super soul man também, aí, vamos dizer, da nova geração, que é velho, mas que é posterior ali ao Tim Maia, ao próprio Cassiano, né? Digamos que o Zoli ali é
da geração um pouquinho anterior ao Ed Mota, né? Quando ele estourou ali com A Noite do Prazer, com o grupo Brilho. Legal? O Cassiano nos deixou em 2021, mas a obra dele, ela tá aí, né? A musicalidade, recomendo a todos escutarem, especialmente este CD aqui, vai na raiz das músicas, né? E aí você sente a qualidade da música do Cassiano, a qualidade vocal que ele tinha, espetacular, né? Nunca apareceu, não era um grande marqueteiro, né? Não era um cara comercial, era um cara da música mesmo, né? Ele brigava dentro das gravadoras porque ele queria que a sua música fosse passada para o disco da forma com que ele queria, com que ele tinha artisticamente na cabeça dele. Então ele brigou com muito diretor de gravadora, brigou com muita gente que queria padronizar a música dele, né? Ele era um cara mais turrão, não era aquele cara de estar na frente das câmeras fazendo aquele oba-oba, fazendo aquela frase de efeito ali, como o Tim Maia conseguia, por exemplo, né? Aquela coisa meio bonachão que o Tim Maia tinha. O Cassiano era completamente ao contrário, ele não fazia questão de agradar ninguém e tinha um compromisso com a sua música muito, muito sério, muito interessante, e que ele levou ali, né, até o final da vida dele. Muito obrigado, Dom Cassi, e muito obrigado você que ficou aqui até o final. Se você gostou desse programa, se inscreva aqui no canal, manda sua sugestão para os próximos programas e até a próxima.